igreja? Amém. Estenda suas mãos para cá. Amém. Vamos abençoar o homem de Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa noite, ó Deus. Viemos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, usa o teu servo, usa o vaso, papai querido, nessa noite. Fala aos nossos corações. Ó Deus, se for de tua vontade, responda segundo, papai querido, a beneficência do Senhor sobre nós. Ó Deus, aqueles que vieram aqui para receber, para ouvir do Senhor resposta, usa o teu servo segundo o teu querer, a tua vontade, e fala aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para nós. Usa o pastor, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do pastor Jonas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também o diácono Jonathan, né, que nos trouxe lá para cá em nome de Jesus. E é um prazer, irmãos, passar por aqui uma vez mais para poder cooperar. Estou muito feliz em rever o irmão Douglas, rever a Igreja de Cristo. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Verso de numeral 5. Trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Dizer para os irmãos que é muito prazeroso estar aqui, apesar do frio, irmãos. Ainda bem que não chegou, porque eu já estou indo embora. E que não me impegue até o caminho de Boston. Verso de número 5. Peço, só para soltar um pouquinho minha voz aqui, obrigado, tá? Verso 5 do capítulo de número 1 de Lucas diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cujo mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante o Senhor Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e pôs-se em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe pôr-lhe o teu nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo de bom disposto ou de bem disposto. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmão? O Senhor é muito maravilhoso para conosco. A idade da gente vai chegando, a audição vai diminuindo, né? Diminui a visão, diminui a audição, o cabelo vai ficando branco, barriga cresce, e assim a gente vai caminhando, né, para aquilo que é inevitável, para o fim desse tabernáculo corruptível, para receber um tabernáculo incorruptível, né?
esse tabernáculo aqui, a cada dia que passa, ele vai se corrompendo. Mas nós somos como a luz da aurora, né? Cada dia brilhamos mais até chegar esse dia perfeito. Meus irmãos, o Senhor, por inúmeras vezes, tentou religar a criatura a Ele, o Criador, por vários ministérios. Nós entendemos que a queda adâmica, lá no Jardim do Éden, tirou do homem o privilégio de ouvir Deus e de ter acessibilidade direta a Deus. O acesso do homem para com Deus não era necessário o homem queimar incenso, oferecer oferta, não tinha que pagar preço, porque o pecado não tinha adentrado na terra ainda, e o homem tinha essa acessibilidade. Uma vez que o homem desobedece às ordens de Deus, pós-queda, os limites são impostos entre o Criador e a criatura. E esses limites que Deus impôs, para que o homem alcance acessibilidade, o homem teve que começar a pagar sacrifício, oferta, fazer libações diante do Senhor, para que ele pudesse atrair a glória de Deus novamente e ter acessibilidade ao Criador. E em meio aos sacrifícios, Deus levantou homens com ministérios distintos para que pudesse ter acessibilidade a Ele e interceder a Ele pelo povo. Deus, ele usou 3 tipos de ministérios diretos. Deus usou os reis, unção real. Deus usou sacerdotes e Deus usou profetas. Deus também usou os juízes. Quero que você entenda que a unção real, Deus ele separou homens para governar o seu povo. O sacerdote, ele tinha a função de ouvir Deus, ouvir o povo e falar com Deus. O profeta, ele ouvia Deus e falava com o povo. Os juízes estiveram em evidência, enquanto os profetas não iniciaram a sua carreira direta. Entre os profetas, Samuel vai ser o último juiz e o primeiro profeta direto. Samuel, ele é filho de Ana com Eucana. Esta Ana, que por vezes tinha sua madre fechada e não podia dar filhos ao seu marido Eucana. Uma vez que Ana concebeu e deu à luz, ela gerou então Samuel, que tornou-se o primeiro profeta direto. Aqui no capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas, no verso de número 5, nós encontramos Deus entrando em contato com a criatura por intermédio de um ser espiritual, um anjo, para iniciar um novo ciclo. Quero que você entenda que entre Mateus e Malaquias, aquela página branca, nós chamamos de período do silêncio. Nesse período do silêncio, Deus ficou cerca de 430 anos sem falar com a humanidade, e esse silêncio é quebrado quando Deus abre diálogo com Zacarias. Esse Zacarias da ordem de Abias. O Senhor vai iniciar um novo tempo aqui, usando a casa de Zacarias. Eu vou ir falando algumas coisas aqui, e os irmãos, por favor, prestem ouvido, como assim tem prestado em nome de Jesus. O verso 5 diz assim: existia no tempo de Herodes. Aqui, tempo de Herodes, é no período que Herodes estava sentado à cadeira e que tinha o cetro que regia o povo de Deus, o povo. Existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote no período em que Herodes assentava na cadeira real da Judeia. Esse Zacarias, ele era da ordem de Abias. E a sua mulher era uma das filhas de Arão. E o nome da mulher de Zacarias era Isabel. Esse pano de fundo aqui é de extrema importância para que possamos entender a grandeza do que Deus vai fazer aqui. Verso 6 diz assim: e eram ambos justos perante Deus. Primeira grande característica de Isabel e de Zacarias, eles eram justos perante Deus. É interessante aqui que a Bíblia diz que eram ambos. Não era somente Zacarias que era justo, ou somente Isabel que era justa. Aquela casa era uma casa justa. Tanto Zacarias como Isabel, eles eram justos perante o Senhor. Agora, observe as características desse sujeito aqui, com a sua esposa. E eram ambos justos perante o Senhor Deus, vivendo
irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, além de Zacarias e Isabel serem justos, eles não precisavam ser disciplinados. Eles não tinham que ser exortados, porque eles eram justos e eles andavam irrepreensivelmente, aleluia, todos os dias, ou em todos os mandamentos do Senhor. Além de ser justos, eles eram irrepreensível. Era um casal que não precisava de repreensão, não precisava de correção, não precisava ficar chamando a atenção. Era um casal que tinha comum acordo, aquela casa tinha uma sintonia. Aquela casa tinha uma afinação. Aquela casa estava bem afinada. Ela andava no mesmo propósito. Zacarias era o líder. E Isabel entendeu o chamado de Zacarias. E ela conseguia viver no mesmo nível espiritual que Zacarias. Eu vou lendo aqui porque você sabe. Não gosto de fundo, não, obrigado. Senão eu durmo. Eu gosto só que minha voz fica boa, que amanhã eu vou pregar de novo. E eu, se deixar aqui, eu prego até de manhã cedo aqui. Eu gosto demais de gotejando a Bíblia assim, sabe? Então, esse irmão Douglas aí para ter paciência comigo, me conhece há muito tempo. Eu vou ir gotejando assim, sabe? Tá? E aquilo que for servindo para fechar alguma fenda na sua vida, você vai tomando posse. Deus me chamou na unção de Neemias, tampar as brechas, subir os muros, fortalecer as torres. Eu prego para a gente ser mais crente, para a gente morar no céu. E eram ambos justos perante Deus. Então, não se esqueça isso. Não era somente Zacarias que era justo, porque tem casa que o homem, que a mulher está orando, mas o homem está no videogame o dia inteiro. É crente, mas... Você entende? É crente, mas é aquele crente que só ativa sua fé dentro do templo. Até tem ministério, mas não tem responsabilidade. Até trabalha para Deus, mas não adora a Deus. Porque uma coisa é prestar serviço no reino, outra coisa é adorar o rei. Só que aqui nós encontramos esse casal com um equilíbrio muito grande. Esse verso diz que eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente. Eles viviam irrepreensível. Não era um casal que dormia de mal. Não era um casal que dormia brigado. Não era um casal que qualquer coisa saía da casa ou vai para o quarto, para a sala. Era um casal que viviam juntos. Irrepreensivelmente. Está muito frio aqui, né, irmãos? Eu falei com o pastor que estou sentindo frio. Se frio fizesse ficar branco, eu já estava loiro, irmãos. Tinha clareado já. E estão falando comigo que o frio não chegou. Eu falo, nem quero ver chegar. Já estou voltando para minha cidade, já, correndo. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos cumprir o mandamento que nos beneficia somente. Nós só queremos cumprir aquilo que é de benefício para nosso ego. Um dos mandamentos que nós temos dificuldade de cumprir: amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Nós temos dificuldade para liberar perdão. Nós queremos ser perdoados, mas nós não liberamos perdão. Nós queremos receber o perdão, mas temos dificuldade para liberar perdão. Só que aqui nós encontramos esse casal vivendo na plenitude da vontade de Deus. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Preste atenção. Eles estão com a vida pautada, mas não têm aquilo que quer. Eles são irrepreensíveis, eles são justos, eles estão guardando os mandamentos e vivendo a palavra do Senhor, mas eles não têm aquilo que eles precisam. Você percebe que eles estão no prumo, mas não recebeu o que eles querem? Você percebe que eles estão nivelados dentro da vontade de Deus, mas não têm aquilo que eles desejam? Então o fato de estar fazendo eu aquilo que Deus manda, não significa que Deus vai me dar aquilo que eu quero. Porque nem tudo que eu quero é prioridade para Deus. Porque nem tudo que você quer, Deus vai te dar no tempo que você deseja. E tem coisas que eu e você desejamos e Deus não vai nos conceder, porque não é benéfico para o reino. Mas o nosso problema é que a gente perdeu o hábito de ouvir não da parte de Deus, mas Deus também fala não. Deus fala não. Pronto, acabou. Verso de número 7. E não tinham filhos. Então, o primeiro agravante aqui no verso 7, eles tinham uma vida pautada. Verso de número 5 e 6 diz que têm uma vida pautada. Que eles são tementes a Deus. Que eles estão vivendo o mandamento, guardando a palavra, têm um bom testemunho. É uma casa equilibrada. É uma casa que vive em comum acordo. Não é uma casa que tem bate-boca, discussão, disputa de quem ganha mais, de quem é maior. Não é uma casa dividida. O que é meu, o que é seu, é seu. Feche seus olhos, por favor. Você que pode. Ô varão, o que é seu não é seu, não, é da sua esposa. Minha irmã, o que é da senhora não é da senhora, não. É do seu marido também. Não existe esse negócio, isso aqui é meu, fui eu que ganhei, eu conquistei, eu que suei. Mas a palavra de Deus não diz que vocês são uma só carne. A palavra do Senhor não diz que agora já não são mais dois, mas é uma só carne. Então não existe negócio de dividir, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é da minha família, isso aqui é da minha parte, a sua parte. Não, é tudo de todo mundo. É seus. Está entendendo? Vamos andar. Essa briga por causa de coisas. Vamos andar. E não tinham filhos, vírgula. Eles têm uma vida pautada, uma vida equilibrada, uma vida na posição. Eles estão na posição que glorifica a Deus, eles estão na posição que exalta o Senhor, mas eles não têm aquilo que eles desejam, não têm filhos. Primeiro agravante aqui, Zacarias e Isabel não têm filhos. Por mais que eles tenham uma vida pautada, eles não têm aquilo que eles desejavam. Não tem alguém que tenha a característica cromossômica e biológica, o DNA, o tipo sanguíneo. Alguém que vai dar continuidade à sua história. Alguém para herdar o que ajuntou. Verso de número 7. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. Qual é o motivo pelo qual eles não tinham filho? É a esterilidade de Isabel. O que é uma mulher estéril? Uma mulher que nasce sem os óvulos. Porque quando a mulher nasce, ela já nasce com a quantidade de óvulos. E ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a capacidade de gerar. Ela não tem capacidade de gerar depois que ela desenvolve. Ela já nasce com a quantidade de óvulos e ela vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade. Quanto mais ela envelhece, mais diminui a probabilidade de ser mãe. Só que Isabel, ela já nasceu sem os óvulos. Ela nasceu sem ter nenhuma probabilidade de gerar nas suas entranhas uma criança.
E Zacarias contrai núpcias com Isabel, e eles têm uma vida de casal, uma vida na presença de Deus, e ela tem uma deficiência. Então a esposa de Zacarias, ela tem uma deficiência. Qual é a deficiência? A esterilidade. O primeiro agravante, não tem filho. A atenuância do agravante, ela não tem filho porque ela é estéril. Só que o texto diz mais, olha o que diz o texto: e não tinham filhos porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em idade. Ou um outro agravante ainda, além de ser estéril, eles eram velhos. Isabel tinha envelhecido, Zacarias tinha envelhecido, a pele tinha perdido a tenacidade, os cabelos estavam brancos, os dentes amarelados na cavidade bucal. A probabilidade de ser mãe e de ser pai estava lá embaixo, porque a idade chegou para ambos. Eles estão com a idade avançada, e se não fosse a idade, tinha o agravante da esterilidade. Ela não podia gerar. Só que o agravante maior aqui é que a idade chegou. Só que Zacarias está com Isabel, mesmo ela tendo uma deficiência. Zacarias está com Isabel, mesmo ela não podendo gerar. Zacarias está com Isabel, mesmo ela não dando o que ele quer. Zacarias está com Isabel. Feche os seus olhos. Mesmo ela não dando aquilo que ele deseja, Zacarias está com Isabel. E eu quero bater nessa tecla para que você entenda: você não pode estar com a pessoa por aquilo que ela te dá. Você tem que estar com a pessoa porque Deus colocou ela do seu lado. Independente dela não te proporcionar aquilo que você precisa ser fiel àquela pessoa que Deus colocou do seu lado. Isabel não podia ter filhos, ela tinha uma deficiência, mas mesmo assim Zacarias está com Isabel. E aí, você abandona quem não te dá o que você deseja, ou você continua do lado daquele que não lhe proporciona os seus sonhos? Quem é você na caminhada? Você abandona quem não faz aquilo que você quer, ou você continua perseverando e andando do lado? Se Deus deu, nós glorificamos a Deus porque Ele nos deu. Se Deus não nos deu, nós vamos continuar glorificando a Deus, aleluia, porque nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá, nós servimos a Deus porque Ele é Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Zacarias está dizendo aqui: o meu interesse em Isabel não é pelo fato dela poder me dar o que eu quero, filhos. Agora escute o que eu vou dizer aqui. Muitos casais que idolatram, marido que idolatra filho e não cuida da esposa. Esposa que idolatra filho. Ok? O seu amor não tem que ser para o seu filho primeiro, tem que ser para o seu marido. Guarde isso, viu? A senhora não tem que amar o seu filho acima do seu marido. E o senhor não tem que amar os seus filhos acima da sua esposa. Porque a Bíblia nunca te orientou a morrer pelos seus filhos. A Bíblia nunca me mandou morrer pelos meus filhos. Mas a Bíblia diz, oh glória, que eu tenho que dar minha vida pela minha esposa, oh glória. Que como Cristo morreu pela igreja, aleluia, o marido tem que morrer e se dar pela sua esposa, não é pelos filhos. Agora, sabe por que a Bíblia não te manda morrer pelos seus filhos, manda morrer pela sua esposa? Porque no mau pedaço da sua vida, não foi os seus filhos que pegou na sua mão, foi sua esposa. Feche seus olhos. Quando você não tinha nada, quando você estava na lama, quando você estava atolado no barro até na tampa, quem suportou você desempregado, quebrado, falido, foi a sua esposa. Quem suporta as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, o seu temperamento dóbrio, o seu temperamento oscilante, é a sua esposa. Quem ficou no aluguel, quem passou dificuldade contigo foi a sua esposa. Aí você começa a venerar filho e não dá honra para sua esposa. E a senhora, madame, começa a venerar filho e não dá honra para o seu marido. Deixa eu orientar para a senhora, falar para a senhora aqui. Os seus filhos vão embora, viu? Quando tiver 18, 19 anos de idade, eles vão embora. Eles vão embora. Eles vão embora. Deixa bom para mim, Douglas, por favor. Tá bom? Depois te dou um abraço. Você vai ganhar um abraço, meu. Ficou feliz, né, Douglas? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. O agravante aqui é a esterilidade.
Sabe o que Zacarias está dizendo aqui? Presta atenção. Zacarias está dizendo: independente da deficiência, é a mulher que eu escolhi para a minha vida. Agora, sabe por que Zacarias está com Isabel aqui, ó, aqui Isabel, aqui do lado de Zacarias? E ele não arrumou uma concubina? Eita glória. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei se vocês vão ficar felizes com a minha passagem por aqui, mas eu estou feliz. Cansei de perturbar no Brasil, vim aqui perturbar aqui. E em fevereiro eu vou lá para Tóquio xingar o pessoal do Oi Puxado. Sabe por que Zacarias está com Isabel? Sabe por quê? Sabe por que Zacarias não arrumou a concubina? Porque Zacarias entrava no santo lugar. E quem entra no santo lugar não tem duas mulheres. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Quem entra no santo lugar não tem dois maridos, oh glória, oh glória. Quem entra no santo lugar não dorme com a namorada, oh glória. Quem entra no santo lugar não dorme com o noivo, oh glória. Quem entra no santo lugar não anda seminu, oh glória. Quem entra no santo lugar não anda sem camisa. Quem entra no santo lugar prepara a vida. Aleluia, para sentir a presença daquele que é soberano, aleluia, para sentir a presença daquele que é santo. Eu quero que você entenda aqui, observe o que eu vou dizer. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que Judá casou com Sua e teve filhos. Teve Onã e Sela. Deu para Tamar. Morreu. Judá deu Onã para Tamar. Deus matou Judá deu Onã. Deus matou Onã. Deus matou porque era mau. Deus matou Onã porque Onã fazia o mal. Oh, que coisa linda esse texto. O que Onã fazia de mal? Onã tinha coito com Tamar e jogava o sêmen na terra para não dar descendência a Aí Deus matou Onã. Deus matou porque era mau. E Deus matou Onã porque Onã fazia o mal. Então Deus aborrece de quem é mau e Deus aborrece de quem faz o mal. Você está entendendo? Deus aborrece de quem é mau e Deus aborrece de quem aprova aquilo que é mal, oh glória. A Bíblia diz que depois Deus matou e Deus matou Onã, Judá tinha prometido para Tamar, para depois que Deus matou e Onã, Judá prometeu para Tamar a Sela. Só que Judá viu que e Onã morreu. Aí Judá ficou com medo da Sela. E a Bíblia diz que Judá subiu para tosquear as ovelhas em Siquém. Lembra disso? E quando Judá subiu para tosquear as ovelhas em Siquém, o que Tamar fez? Tamar vestiu de prostituta e assentou-se no caminho. Porque Tamar sabia que Judá tinha uma deficiência de caráter. Qual era a deficiência de caráter de Judá? Judá não podia ver um par de perna. Judá não podia ver um decote. Judá não podia ver uma saia. A Bíblia diz que Tamar assentou na beira do caminho. Judá está subindo para tosquear e Judá achou que era uma prostituta. O que Judá fez? Judá entrou em Tamar e falou: vou te pagar pelo coito. Tamar falou: o coito é um cabrito. Só que Judá não tinha. Judá diz: aguarda aqui que eu vou trazer. Tamar falou: pode trazer, mas enquanto vai buscar, me entregue o lenço, me entregue o cajado e me entregue o selo. E quando chegar o sacrifício, eu devolvo os objetos. A Bíblia diz que Judá subiu, deixou os objetos, oh glória. Quando voltou o mensageiro, não tinha prostituta no caminho. Judá falou: tentei pagar a dívida, mas não deu para pagar. Voltou para o arraial. Passou um tempo, Tamar apareceu grávida. Quando Tamar aparece grávida no arraial, a Bíblia diz que no consenso do levirado, o que é a lei do levirado? É a consciência dos anciões do arraial. Porque não tinha lei mosaica, mas tinha lei moral. Deixa eu repetir. Não tinha lei mosaica, mas tinha lei moral. O que é lei moral? A sua nudez não é para ficar
ficar exposta. O teu decote não é para ser cavado. Filho não toma banho com pai, ô glória. E mãe não toma banho com filho, ô glória. O que é lei moral? Lei moral é ter limite em casa, é ter pudor, é a tua filha não te ver de zorba, não te ver sem camisa, não te ver nu, é você ter limite na tua casa, ter pudor. Fecha o teu olho que eu vou pregar um minuto só. Tem uma geração de crente que é libertina, tem uma geração de crente que acha que está tudo bem, está tudo normal, só que Deus está olhando do céu para a terra, procurando alguém que santifica a vida, alguém que renuncia o pecado, alguém que abre mão dos prazeres da carne para poder ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, da seguinte maneira, que quando Judá chega no arraial, depois do consenso do levirado, a ordem é: apedreja Tamar, porque Tamar pecou, porque Tamar prostituiu, ela adulterou, oh glória. Quando Judá dá ordem para apedrejar Tamar, Tamar vai dizer: antes de me apedrejar, eu quero dizer que o pai da criança, oh aleluia, é o dono desses objetos aqui, oh glória, é o dono do selo, oh presta atenção, é o dono do cajado, oh glória, é o dono do lenço. Esses 3 objetos aqui é do dono, é do pai da criança, aleluia. Quando Judá viu os objetos, Judá reconheceu que a criança era dele, mas o problema aqui não é reconhecer somente que a criança era dele. O problema aqui é o que simbolizava o objeto. Deixa eu explicar rapidamente. O lenço simboliza sensibilidade. O que Judá fez? Judá trocou a sensibilidade por um coito com a suposta prostituta. Judá está dizendo: eu prefiro parar de chorar, oh glória, e aproveitar a prostituta, oh glória, oh glória. O selo aqui simboliza unidade, comunhão com Deus. Judá está dizendo: eu abro mão da minha comunhão para deitar com a prostituta, oh glória, oh glória. O cajado aqui simboliza autoridade. Judá está dizendo: eu abro mão da minha autoridade para poder ter um aumento de prazer com a prostituta. Fecha o teu olho. Só que essa noite eu profetizo que você não vai baixar o nível. Essa noite eu declaro que você vai sofrer, mas não vai negociar. Você vai chorar, mas não vai negociar. Você vai ter amargo na boca, mas não vai negociar. Ninguém tira a tua sensibilidade, ninguém rouba a tua autoridade, e ninguém tira a tua comunhão com o céu. Essa noite eu declaro que o Paracletos, o Espírito Santo, ele tem liberdade de trabalhar na tua vida para a glória de Deus. Vem comigo, por favor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Alamacanda. Aleluia. Judá negociou. Por um aumento de prazer, Judá negociou 3 objetos fundamentais: a sensibilidade, lenço; autoridade, cajado; intimidade, selo. Oh glória, oh glória, oh glória. Abriu mão do selo, da comunhão, da intimidade. Abriu mão do lenço, da sensibilidade. Já viu crente que não chora mais? Já viu crente que está tão endurecido no pecado que a palavra está cortando, está cortando, está cortando, e ele está no celular conversando: vou pregar porque Deus está mandando. Fecha o teu olho, por favor. Já viu crente que a palavra está cortando, a mensagem está entrando, está falando, e ele está no celular transmitindo. Ele quer transmitir, mas não quer receber. Tem uma geração de crentes hoje que transmite tudo e não recebe nada, que posta tudo, mas não vive nada, que comenta tudo, mas não guarda nada. Só que eu quero profetizar que igreja não é entretenimento, igreja não é cinema, igreja é casa de Deus. Aqui é Betel, aqui é porta do céu, e nós entramos aqui para ser moldados, mudados, lapidados, trabalhados, refinados pelo Espírito de Deus. Perdeu o lenço, perdeu o cajado e perdeu o selo. Por quê? Porque decidiu ter um coito com a prostituta. Só que quando nós olhamos aqui para Zacarias, Zacarias tem motivo para ter uma concubina, mas não teve uma concubina. Você entende? Eucana teve uma concubina. Você está menosprezando eles? Não. Você está querendo dizer que bem-aventurado foi Zacarias.
Abraão teve uma concubina. Quem deu Agar para Abraão não foi Deus, foi Sara. Quem deu Penina para Eucana não foi Deus, foi Ana. Quem deu Bila e Zilba para Jacó não foi Deus, foi Léia e Raquel. Porque Deus nunca deu concubina. Deus nunca deu amante. Aleluia. Aleluia. Fecha o teu olho porque papai está pisando na casa. Aleluia. Deus nunca deu outra, aleluia, aleluia. Deus aperfeiçoa a imperfeita, mas não dá uma substituta, oh glória, oh glória, oh glória. Deus arruma o vaso que está trincado, mas não dá uma outra pessoa, oh glória. Deus nunca vai te enviar outro varão, oh glória. Ah, não dá outro porque aquele não satisfaz, não. Deus vai mudar o que está do teu lado, mas não vai colocar outro. Deus não vai colocar um terceiro, oh glória. Uramacanda, alabacumandarabaracerga. O Senhor quer tratar com alguém aqui essa noite, aleluia. O Senhor quer tratar com alguém aqui essa noite. Coloca termo em teu caminho enquanto é tempo, porque a qualquer instante o alarido do arcanjo acontecerá e o ressoar da trombeta de Deus ocorrerá e a igreja será arrebatada para a glória de Deus. Você percebe que Eucana teve Penina, Abraão teve Agar, Jacó teve Bila e Zilba, mas Deus nunca deu para eles. Deus não falou, pega aí essa concubina. E aqui nós encontramos alguém que é diferente. Alguém que podia ter imitado Abraão, mas não imitou. Nisso não. Alguém que podia ter imitado Eucana, mas não imitou. Porque tinha motivo, a mulher não gerava. Mas eu imagino Zacarias dizendo, tem deficiência, mas é a mulher da minha vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É imperfeita, mas é a mulher da minha vida. É brava, mas é a mulher da minha vida. Engordou, mas é a mulher da minha vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É estourada, mas é a mulher da minha vida. Eu imagino Zacarias dizendo, oh glória, quando eu chegar no portão da eternidade, eu vou olhar para o alto e dizer, eu cuidei da carne que é minha carne, do osso que é meu osso. Eu cumpri com a palavra. Oh glória, oh glória. Fecha o teu olho porque papai está passando prumo na casa. Crente que é crente não é beijoqueiro. Crente que é crente não é trambiqueiro. Crente que é crente não fica cantando mulher alheia no Instagram, no Facebook. Mulher casada é comprometida. Mulher casada não paga de gatinha, de perigosa. Mulher casada tem vida no altar, tem vida consagrada, tem vida ilibada, tem vida santa. Não dê crédito para aquele homem no seu trabalho, viu? Não dê. Não é porque você está longe do país que você está longe de Deus, não. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E eu vim para te avisar que Deus está te vendo. Para que você veio? Para te lembrar que Deus está te vendo. Verso de número 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Então tem esse agravante, esterilidade. Eu expliquei que a esterilidade é quando a mulher nasce sem os óvulos. Eu expliquei que a mulher já nasce com a quantidade de óvulos, ela vai envelhecendo e perdendo a probabilidade de ser mãe. Então aqui há uma patologia identificada em Isabel. Ela é estéril. O agravante, o atenuante são avançados em idade, são velhos. Agora, olhe bem. Zacarias tem uma deficiente em casa, mas está trabalhando na casa de Deus. Ele tem problema em casa, mas está trabalhando na casa de Deus. Você consegue entender isso? E em casa ele tem uma luta, a mulher não gera, mas ele está produzindo na casa de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. O fato da mulher não gerar não tirou Zacarias do altar.
O fato dele não receber o que ele queria não tirou ele do ofício que Deus lhe deu, oh glória. Ele não tem o que ele quer, mas está fazendo o que Deus manda. Deixa eu repetir para você entender. Ele não tem o que ele quer, mas está fazendo o que Deus manda. Ele não tem o que ele precisa, mas está fazendo o que Deus manda. Porque Zacarias entendeu. Eu não faço porque Deus me deu. Eu faço porque Ele é Deus, aleluia. Eu não faço porque Deus abriu a madre de Isabel. Eu faço porque Deus é santo, Deus é soberano, Deus é eterno. E enquanto Zacarias trabalha na casa de Deus, Deus está trabalhando na casa de Zacarias. Zacarias tem uma enfermidade, tem um problema em casa. É isso que eu quero que você entenda. Mas o problema que Zacarias tem em casa não tirou ele da casa de Deus. Ele está trabalhando na casa de Deus. Sabe qual é o seu problema? É que qualquer coisa te tira da casa de Deus. Você preocupa em vender a sua hora, mas não preocupa em vir na hora para o culto. Você percebe? Você percebe que você tem colocado a casa de Deus em segundo plano? Se você fizer um cronograma para poder comparecer na casa de Deus, você não vai morrer de fome, tá bom? Vai dar para você trabalhar para você e cultuar a Deus. Até porque a Bíblia diz que o Senhor é primário. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus não quer ser secundário. Deus quer ser primário. Ele é primário. Deus não aceita o resto do seu tempo, do seu time. Não, eu estou bisado. É assim que vocês falam, né? Estou bisado, estou corrido. Eu não quero saber se você está bisado. Me dê o culto. Me dê adoração. Eu não quero saber quantas casas você tem que fazer, onde você vai. Me dê o culto que é devido. Dê a Deus aquilo que é de Deus, a glória. Dê a Deus adoração, oh glória, oh glória. A sua La Plata não substitui as suas lágrimas, oh, escute aqui. O teu dinheiro não substitui o teu glória, o teu aleluia, o teu joelho dobrado. O que Deus quer que você entenda é que a prioridade é o reino dele. Deus não te trouxe aqui somente para mandar dinheiro lá para o Brasil. Deus te trouxe aqui para adorar o nome dele. Você está longe da tua pátria, mas está perto de Deus. Eu vou parar de trabalhar? Não, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Só que o texto é mais profundo, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa o seu caminho e ser sábio. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, a formiga, ela não somente trabalha, ela administra o trabalho dela. Não adianta você correr e ficar comprando ouro. Você nunca vai ter nada. Fecha o teu olho, por favor. Ai, Jesus, eu gosto de irritar os outros, irmão. Deus me chamou para isso, para provocar os outros. Sabe? Você deitar na cama pensando que raiva dele. Caiu de paraquedas lá na igreja, perturbar eu, tirar minha paz. Homens chatos. Feche seus olhos, por favor. E compra e paga, e compra terra, e marca piquê de terra. Você não vai levar isso para o céu. Você vai morrer. Você vai morrer. É tremendo isso. E talvez ninguém te avisou isso. Nenhum pregador itinerante te avisou isso. Sabe por quê? Porque está preocupado com o seu dólar. Só que eu não quero saber quanto tem no teu bolso. Eu quero te ver que o inferno te aguarda se você não servir a Deus de verdade. Eu quero te avisar que Jesus, ele não vem buscar quem é rico, ele vem buscar quem é crente. E você, pelo dinheiro, você enfrentou o deserto. Mas você não enfrenta o pecado para entrar no céu. Você lutou para entrar aqui, mas não luta para entrar na glória. Já vou finalizar. Estou terminando já. Eu vou ver já. E talvez você fale, eu não queria ouvir isso.
Mas, me perdoe, eu não faço parte da geração de coaches. Eu sou uma resposta para uma geração. Vem comigo, por favor. Vamos andar. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, exercendo ele exercitando aqui é trabalhar, exercitar é trabalhar, é produzir. E o que é trabalhar? É deliberar força para gerar algo. Trabalho é um movimento, e na lei de Newton todo movimento gera um desgaste. E todo desgaste é produzido através do atrito, do contato das matérias. E para uma matéria entrar em movimento, é necessário aplicar uma força sobre ela. Essa força aplicada sobre uma matéria que está em inércia é chamada de trabalho. Então, quando eu empurro esse púlpito, eu estou aplicando uma força sobre essa matéria que está em inércia. Tudo que ocupa um espaço é uma matéria. E essa matéria, quando desliza, ela gera um atrito. E esse atrito é um desgaste produzido através da força aplicada sobre a matéria. E esse desgaste gera uma mudança na matéria. Olhe para cá. Quem anda com Deus é mudado por Ele. Quem anda com Deus é mudado por Ele. Se você está em Cristo, os velhos hábitos sairão da sua vida. Se você está em Cristo, as vontades normais, naturais, cairão por terra. Teremos dificuldades, mas somos moldados dia após dia. Somos lapidados dia após dia. Somos morfados, transformados. Vamos lá para a gente poder finalizar, porque o relógio não para. Vem comigo, por favor. E aconteceu que exercendo ele sacerdócio diante de Deus, exercendo ele sacerdócio diante de coisa linda aqui também. Zacarias não fazia diante do homem, ele fazia diante de Deus. Sabe por que tem muita gente perdendo a motivação de fazer? Porque está fazendo para o homem, não para Deus. Quem faz para o homem espera elogio da terra. Mas quem faz para Deus guarda galardão no céu. Você não está fazendo para receber tapa nas costas. Você não está fazendo para ser visto pelos homens. Você não faz para que alguém te veja e te aplauda. Tem gente que se não for citado, ele perde a empolgação. Tem gente que se não for citado o que ele fez, ele para de fazer, porque a motivação não é fazer para Deus, é fazer para ser visto pelos homens. Mas nós encontramos Zacarias aqui cumprindo o sacerdócio diante de Deus. Zacarias dizendo: eu não estou aqui por causa do homem, eu estou aqui porque eu tenho um chamado divino. Eu estou fazendo diante de Deus, oh glória. Quem faz para os homens está preocupado com o aplauso, está preocupado com a nota, com a curtida, com a like, com o comentário positivo. Agora quem faz para Deus está preocupado com o efeito daquilo que foi feito, oh glória. É amargo, mas está curando, oh glória. É amargo, mas vai levar para o céu, oh glória. Te faz chorar, mas vai te levar para a glória. Te constrange, mas te muda, oh glória. Te confronta, mas te salva. Te incomoda, mas te liberta. Porque nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Você não está aqui em uma mera reunião, você está diante daquele que é santo, diante daquele que é soberano, diante daquele que é eterno, excelso, sublime, magnânimo. A Ele seja a glória, seja a glória a Ele, sempre a glória, o louvor e a adoração seja dada a Ele. Elevar a sépia. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, era um costume, coube-lhe em sorte entrar para oferecer incenso perante o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele foi contemplado, ele foi... Sorte aqui é privilégio. Acessibilidade concedida por Deus. Acesso. Olha bem. Era um privilégio poder ser achado fiel a ponto de entrar no lugar santo para oferecer incenso. Isso aqui é muito grandioso, irmão. Porque o sacerdote, ele ouvia o povo, falava com Deus.
E a prova aqui é que no verso abaixo vai dizer que toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Sabe o que é isso? Olhe para cá. Amarrava uma corda em Zacarias, colocava sinos, 7 sinos na cintura. Ele pegava a lâmpada do incensário com fogo e ele ia andando no lugar santo. E cada passo que ele dava, o sino batia. E o povo do lado de fora dizia: glória, 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 glória. Porque o barulho do sino era um sinal de que o sacerdote estava aprovado. Glória. Enquanto o sino produzia barulho, o sinal é sinal de que o sacerdote estava vivo. Quando o sino não produzia mais barulho, eles pegavam a corda e arrastavam o corpo do sacerdote para fora, porque o sacerdote foi achado em pecado no caminho e morreu no caminho. Ele morreu porque não tinha santidade para ir lá oferecer e queimar incenso. Juarez, como é assim? Deus mata. Deus matava quem tentava oferecer incenso fora de santidade. Quem lembra de Moisés? Levante a mão quem lembra de Moisés. Eu amo Moisés, oh glória. Quem lembra de Arão? Arão é irmão de Moisés. Quem lembra dos filhos de Arão? Os filhos de Arão chamavam Nadab e Abiú. E a Bíblia diz que os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, pegaram a lâmpada de incensário, oh glória, meteram fogo na lâmpada e disseram: vamos levar fogo perante o altar do Senhor. E Deus olhou do céu para a terra, e quando ele viu Nadab e Abiú caminhando rumo ao altar, a ira de Deus acendeu. Agora, por que a ira de Deus acendeu contra Nadab e Abiú, irmão Douglas? Porque Nadab e Abiú pegavam o garfo de 3 pontas, metia na panela como os filhos de Eli e tocava no sacrifício. Eles profanavam a casa de Deus, eles faziam imundícia na casa do Senhor. E eles pegaram a lâmpada do incensário e pensaram: nós somos sobrinhos de Moisés, nós somos filhos de Arão. Opa! Arão ouve Moisés, Moisés ouve Deus. Deus fala com titio, titio fala com papai e papai fala no arraial. Oh glória, é tudo família. Titio sobe no monte e o rosto de titio brilha. Titio entra na tenda e uma nuvem fica em cima da tenda e relâmpago e trovão fica sobre a tenda enquanto titio Moisés está orando. Titio Moisés tem o rosto resplandecendo. Titio Moisés ouve Deus e fala com papai Arão. Papai Arão fala com arraial e Deus manda praga. E se titio é chegar de Deus, e se papai é irmão de titio, e se os dois são chegar de Deus, nós podemos fazer o que a gente acha na casa de Deus. Eu imagino Deus dizendo: o meu negócio não é com família, o meu negócio é com santidade, oh glória. Eu não quero saber quem é o teu pai, quem é tua mãe, quem é o teu vô, quem é tua avó. Eu quero saber quem é você na minha presença, quem é você na minha casa, quem é você diante de mim, oh glória! Quando eles chegaram no altar, Deus matou os dois. Se Deus fosse matar quem fica dançando no altar hoje, eu ia vender caixão. Se Deus fosse matar quem está colocando fumaça na igreja, jogo de luz, parede preta e tambor no lugar do púlpito. Se Deus fosse matar quem está rebolando de calça leg na igreja. Se Deus fosse matar pregadorzinho picareta, tomador de uísque, tomador de vinho. Mas a graça é mais fácil, né? Espera para tu ver o resultado da graça fácil. Ah, não, porque aquilo lá era lei. Na graça é tudo tranquilo. A palavra do Senhor diz assim: se alguém conhece o Espírito da verdade profana, não resta senão expectativa de ira contra ele. Porque Deus não terá por inocente aquele que pisar o sangue do Cordeiro e profanar o Espírito da verdade. Deus não terá por inocente aquele que pisar o sangue do Cordeiro e profanar o Espírito da verdade. Tu tem noção do que é isso? Ele diz: o Senhor julgará outra vez o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Só que esses textos estão escondidos. Sabe por quê?
Porque esse texto não dá oferta gorda. Esse texto não dá aplauso. Não te faz ser abraçado. Os adúlteros quer que se prega a mensagem fácil. Os fornicários quer que se prega a mensagem de autoajuda. Uma geração mais adúltera pede um sinal. E sinal nenhum será dado, senão do profeta Jonas. Vem comigo, por favor. Já estou finalizando minha oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, tá? Eu não sei se a recíproca é verdadeira. Se vocês não estiverem felizes, não tem problema não, eu estou. Eu estou alegre. Ah, eu não gostei dele, eu estou alegre, vocês acreditam? Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Com alegria. Vem comigo, por favor. E olha que eu já gastei minha oferta todinha com minha mulher já. Irmão, parece que minha esposa até, não sei o que ela arruma. Que ela consegue de longe convencer quem está do meu lado a gastar meu dinheiro. De longe, irmão. Deus conhece ela, né? E eu não, irmão. Pastor, hoje, enquanto eu não gastei a oferta toda de ontem, ele não levou embora. E cada lugar que eu ia, meu telefone tocava. Parece que eu falei, será que tem o número dela? Deus é muito bom, né, irmãos? Mas se eu não gastar aquela, eu vou gastar com quem? Feche seus olhos. Você tem que gastar com ela mesmo, viu, varão? Se você gastar no lugar, Deus te mata, viu? Você está entendendo? Deus é muito bom, né? Vem comigo, por favor. Certa feita eu estava pregando uma mensagem lá no Brasil, em um texto que diz que a mulher é a coroa do marido. E uma das coisas que eu entendo que coroa simboliza honra. Quanto mais pedra tem na coroa do rei, mais honra ele tem. Quando você cuida bem da sua esposa, é um reflexo do sucesso do seu ministério. O sucesso do seu ministério não está no paletó e na gravata que você usa. Está no cuidado que você tem com a sua esposa. Primário não é os seus filhos, primário é a sua esposa. Seus filhos é depois. Viu? Você não é mais importante que sua mãe não, viu, menino? Para de chutar sua mãe, batendo sua mãe. Você não manda nela não, viu? E a senhora que é a mãe, corta no couro. Deixa eu bater na senhora não. Esse menino chato, pirracento. Dobra a correia e semeia nas pernas dele. Eu sei que adolescente, você não é dono do seu nariz não, viu? Vai lavar vasilha, limpar a casa. Não fica respondendo a sua mãe. Tampa suas canelas. Essas canelas secas suas. E fique crente. Vou aproveitar que eu estou comigo, vou incomodar todo mundo, desde o bebê até o adulto. Não sei que dia que eu volto aqui de novo. Já incomoda todo mundo de uma vez. Já. Deus é muito bom, né, irmãos? Vem comigo, por favor. E toda a multidão fora, toda a multidão do povo fora, orando a hora do incenso. Olhe para cá. Amarrava-se uma corda na cintura, colocava sinos ao redor. E cada passo que ele dava, o sino tinia. O barulho do sino era a expectativa de que o sacrifício seria apresentado. Se o sino parasse de tocar, eles tinham que aguardar um próximo turno para ter o pecado expiado. Então, quando o sacerdote entrava, o povo ficava santo, 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 santo.
Oh, santo, santo. Porque eles sabiam que se o sacerdote chegasse no altar, o sacrifício seria expiado, oh glória. Haveria expiação. E expiação é o quê? Apagar pecado. Oh glória, sacrifício pelo pecado cometido. Perdão alcançado. Absolvição atingida, alcançada. E quando Zacarias está entrando, passando pelo caminho, olha para cá. Zacarias está passando pelo caminho, o sino tocando. Quando Zacarias chegou no altar, olha o que a Bíblia diz. Quando Zacarias chegou no altar do incenso, oh glória, aleluia, vem comigo por favor, vamos lá. Quando Zacarias chegou no altar do incenso, olha o que a Bíblia diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, oh glória, e pôs em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias passou pelo caminho, chegou no altar, quando levantou a cabeça, ele viu um anjo em pé à direita do altar. Olhe para cá, quem tem santidade no caminho vai ter revelação no altar, oh glória. Quem tem santidade no caminho terá revelação no altar. A revelação no altar só é dada para quem tem santidade no caminho. O caminho santo que Zacarias trilhou deu para ele a revelação no altar. O que você quer dizer, irmão Juarez? Eu quero dizer que o Logos a faculdade dá, mas o rema Deus só dá para quem ora, para quem jejua, para quem consagra, para quem tem vida reta. Tem coisas que Deus só mostra para quem busca e para quem anda em santidade. E agora Zacarias chegou no lugar do altar. E quando ele chega no lugar do altar, ele se depara com um anjo em pé à direita do altar. E Zacarias, vendo o anjo, turbou e caiu temor sobre ele. Teve temor na hora. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, oh glória, porque a tua oração foi ouvida. Feche seus olhos. Sabe o que é isso aqui? Não foram as tuas orações, foi a tua oração. Não está no plural, está no singular. Sabe o que é isso? Zacarias não investiu tempo orando todo dia pelo mesmo problema. Ele orou uma vez e acreditou que a oração foi ouvida. Oh glória, é diferente da oração de Daniel perto do rio Tigre, rio Quebar. Capítulo 10, verso 12, Daniel diz, eu, Daniel, durante 21 dias não comi pão, manjar desejava, não entrou na minha boca. E no 21º dia, eu estava perto do rio Quebar, rio Tigre. Quando levantei os meus olhos, eu vi um ser que tinha um corpo como a turquesa, um rosto como relâmpago, os olhos como duas tochas de fogo. E quando eu, Daniel, olhei para ele, eu não retive força. Eu caí sobre a palma das minhas mãos temendo. E aquele ser estendeu para minha destra e disse: Daniel, homem muito amado, está atento ao que eu vou te dizer. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas, no plural, foram ouvidas as tuas orações, no plural. Daniel fez orações, Zacarias fez oração. Qual é a diferença de orações para oração? Orações é quando eu peço, vou pedindo. Oração é quando eu peço e acredito, é quando eu peço e vou andando. Juarez, você quer dizer que Zacarias teve mais fé que Daniel? Não, eu quero dizer para você que Zacarias disse: a minha prioridade não é que Deus abra a madre de Isabel, a minha prioridade é que Deus seja glorificado através da minha vida. Eu vou orar porque o caminho é oração, e se Deus quiser abrir, Ele abre. Se Deus não abrir, eu vou continuar na ponta do altar, adorando a Deus. Sabe o que Zacarias está dizendo? Eu não priorizo a minha vontade, eu priorizo a vontade de Deus. Eu não priorizo o meu querer, eu priorizo o querer de Deus. Só que aquela oração de Zacarias, ela foi ouvida. E quando ele entrou no lugar santo, o anjo à direita do altar diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E qual é a oração? Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. Sabe o que o anjo está dizendo? Isabel não vai engravidar, ela já engravidou, oh glória. Isabel não vai conceber, ela já concebeu. Zacarias, você não sabe, mas lá dentro da barriga dela já tem uma semente, oh glória. Ela já está gerando, e daqui a pouco ela vai dar à luz a um filho. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você trabalha para mim, eu estou trabalhando na tua casa. Enquanto você oferece trabalho e adoração aqui, eu já liberei a cura lá.
Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra debaixo da permissão do Deus da igreja e do anjo da igreja. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha na tua casa. A água que você carrega vai ter galardão. A criança que você cuida vai ter galardão. O carro que você manobra vai ter galardão. O banheiro que você limpa vai ter galardão. A igreja que você limpa, passa veco, vai ter galardão. O copo que você pega no chão vai ter galardão. A torneira que você fecha vai ter galardão. Deus está dizendo: você não vai ficar sem recompensa. O seu trabalho pode ser mínimo, mas a vitória será máxima. Será máxima, será máxima, será máxima, porque eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. Deus não deve nada para ninguém, Ele é fiel. Vou finalizar agora. Mas o anjo lhe diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração, eu acho lindo isso, a tua oração. Ele fez uma oração, e a oração é: Deus, a minha mulher é estéril. Aleluia. Mas eu não vou ficar aqui parado olhando para a esterilidade dela. Eu vou continuar fazendo a tua vontade. Eu não vou fazer do meu problema uma âncora. O que é âncora? Âncora é aquele objeto de ferro que não deixa o barco entrar em movimento fluvial. Barco ancorado é barco que não sai do lugar. Tem gente que faz do seu problema uma âncora. Ele não faz nada para Deus porque tem problema em casa. Ah, não, porque meu marido não é crente. Ah, porque meu filho, porque não sei o quê. Não faz nada para Deus. Ele vai se enrolando e não trabalha para Deus. Ele vai se enrolando e não... Oh, gente, nós temos que aprender muito com Maria. Tinha dificuldade, mas lavava com lágrima e enxugava com cabelo. Oh, glória. Tinha dificuldade, mas lavava com lágrimas e enxugava com cabelo. Oh, glória. Estava oferecendo, apresentando para Deus a demanda. Aleluia. Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Eu vou finalizar, porque o horário não me permite mais longe. Já excedi bastante o horário. Deus abençoe o pastor Pastor Jonas, obrigado. Eu acho o senhor bonitão, né? O senhor é de onde? O senhor é sulista? Sulista, né? De que lugar? Rio Grande do Sul? Ah, Rio Grande do Sul. É, o povo é diferenciado, hein? A cidade é diferente, o povo é diferente, né, irmão? Quando tiver oportunidade, vai no sul do Brasil. O povo é tão educado que nem papel no chão o povo não joga. Você joga papel, você fica de cara feio pra você. Pega esse papel, você lá de Sabará. Parece que você é bonito de Sabará. Você é de Belo Horizonte, pega esse papel aí de Belo Horizonte. Pega o papel correndo e guarda. Deus é tremendo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quanto você tem dado do seu tempo para Deus aqui nos Estados Unidos? Quanto você tem oferecido do seu tempo para Deus aqui nos Estados Unidos? Depois que você chegou aqui, você se tornou mais crente ou menos crente? Com seus olhos fechados. Se você fosse fazer um gráfico agora da sua vida, a sua intimidade com Deus aumentou ou diminuiu? Depois das suas conquistas, você é mais fiel a Deus ou menos fiel a Deus? Vamos fazer uma análise aqui. Você está encantado com as luzes do primeiro mundo ou você ainda deseja o arrebatamento? Você está muito preso às coisas do primeiro mundo, à tecnologia, a multiplicada ciência, a qualidade de vida dessa terra te deu estabilidade tal que você não deseja mais o céu, ou você ainda continua sendo aquela pessoa lá do interior que seu pai te consagrou no altar? Feche seus olhos. Que quem sabe talvez você via na boleia do caminhão para o culto. Quem sabe você chegava no culto com o pé todo sujo de barro e tinha que tirar um sapato e calçar o outro sapato. Porque a igrejinha era lá no meio da roça. Com seus olhos fechados. Eu estava na ilha, mas pastor José Mauro, e eu estava lembrando de quando a gente ia lá em Barro Branco, lá em Calixto. Ele dirigindo uma Kombi velha e eu do lado, falando da Bíblia, desde Resplendor até Barro Branco, na orelha dele, conversando sobre a Bíblia. Porque
porque eu gosto muito da Bíblia. Ela me libertou da idolatria. Ela me tirou da idolatria. Eu tenho um prazer muito grande na Bíblia. E ele lembrando, lembra? Quando a gente ia para a roça, longe na roça, a chuva caindo, muito barro, e ele lembrou de um evento em que eu fui pregar em Barro Branco, o nome da cidadezinha. Eu tinha um Sieninha, e quando meu carro atolou na lama, eu fui sair do carro, coloquei o pé do lado de fora, o meu pé entrou na lama lá no fundo. Quando eu puxei o pé, ficou minha meia, o sapato dentro da lama. Enfiei a mão para poder tirar o sapato e a meia. Ficou o anel e sujou todo o paletó. Cheguei com o pé e com a mão, sujo de barro na igreja. Ele disse, lembra disso? Eu falei, lembro. E sabe o que é tremendo? É que no final da conversa na mesa, eu falei com ele, eu posso dizer, como Caleb disse, passaram-se os anos, mas o meu vigor ainda é o mesmo. Sabe o que Caleb está dizendo? Tudo mudou, mas eu não mudei. O problema não é você mudar de lugar. O problema é você perder o seu caráter cristão. E hoje Deus me trouxe para te incomodar um pouco. Para que você lembre quem você era. Quando não tinha nada, mas sentia a presença. E agora as muitas coisas tirou de você as lágrimas. Deus não é contra você ter o que você tem. Deus é contra você se perder no caminho do sucesso. Sucesso sem Deus não vale a pena. Eu quero orar por você. Eterno Deus, bendito Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe agradeço por esta rica oportunidade. Lhe agradeço pela vida dos teus servos. Lhe agradeço pelo anjo da igreja que de bom grado tem me recebido aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que aquele que recebe um servo no caráter de servo recebe galardão. Aquele que recebe um profeta no caráter de profeta recebe galardão. Mas aquele que recebe um dos seus pequeninos, ele concede um copo com água, recebe galardão, ó Pai, e tem um saquitel de pecados perdoados. Ó Deus, o Senhor tem nos enviado como pequenos, ó Pai, na terra. Ó Deus, e falamos isso não para que os homens sintam-se comovidos, mas porque reconhecemos o nosso lugar, Pai. Toda a glória pertence a Ti. Todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, se não for assim, nada vale a nossa vida. Se não for para Te glorificar, ó Pai, não há motivo para viver nessa terra. Se não for para Te exaltar, Senhor, é insignificante, Pai, a minha vida nessa terra. O que me motiva a estar nesta terra, Senhor da glória, é glorificar o teu nome. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, que o Senhor devolva para o teu servo, para a tua serva, a alegria da salvação. Que o Senhor devolva para este homem, para esta mulher, ó Pai, a garra, a fibra pela tua obra, o desejo pelo teu reino, o prazer em fazer para o Senhor, independente, Senhor da glória, das perseguições, das calúnias, ó Deus, das afrontas, ó Pai amado e santo. O propósito é glorificar o teu nome. Nós não estamos aqui, Senhor da glória, por causa do homem, nós estamos aqui por causa do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Ó Pai, uma oração também eu faço a Ti nesta hora, que o Senhor comece a curar as almas que estão feridas, que estão magoadas, ofendidas, pessoas que foram traídas, magoadas, entristecidas, que foram enganadas, trapaceadas. Ó Deus, que o Espírito do Senhor agora comece a permear sobre esta casa, onde houver um coração contrito, um espírito quebrantado. Ó Deus, derrame da Tua glória neste momento. Traga agora, Senhor da glória, dos céus um remédio. Traga um bálsamo, um refrigério. Ó Deus, se porventura alguém adentrou neste lugar, trazendo no seu corpo físico a enfermidade, seja um mioma, seja um caroço, seja um câncer, seja um nódulo, Senhor da glória, eu sei que Tu és Rafá, eu sei que Tu és o Deus que sara, eu sei que Tu és o Deus que cura. Ó Deus, e mediante a fé que eu tenho no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu ergo a minha voz agora, eu ordeno que toda enfermidade mandada, enfermidade
enfermidade crônica, enfermidade espiritual, enfermidade proveniente de obra de magia negra, maldição rogada, praga lançada, nós invalidamos agora. Ó Deus, se entrou alguém aqui essa noite, Senhor da glória, entristecido espiritualmente, frustrado, meu Pai amado e santo, decepcionado, ó Deus, agora começa a restaurar a fé desta mulher, começa a restaurar a fé desse homem. Quem sabe alguém está entre nós, Senhor da glória, parou na caminhada porque foi ofendido, porque, Pai amado e santo, viu alguém cometer um pecado, uma falha, e nós sabemos, ó Deus, que os homens são passivos de erro, o sistema é passivo de erro, mas o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo eternamente. A tua palavra diz que no Senhor não há variação, não há sombra de variação e não há mudança alguma. Ó Deus, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por este moço, por esta moça, eu oro por este senhor, por esta senhora, por este casal, eu oro com este obreiro, eu clamo agora com meu Pai amado e santo, e lhe peço em nome de Jesus Cristo, derrama dos céus a vitória, entra com providência, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, este que entrou aqui, Senhor da glória, entristecido, magoado, ó Deus amado e santo, desanimado, desmotivado, traga remédio, traga bálsamo, renova as forças, levanta o caído, cura o enfermo, restaura, vivifica, santifica, purifica, ó Deus amado e santo, alguém que adentrou aqui essa noite, Senhor da glória, com um problema na ordem sentimental, alguém que entrou aqui magoado, frustrado sentimentalmente, que foi abandonado, que foi abandonada, que foi traído, que foi traída, ajuda ele a perdoar, ajuda ela a perdoar, ajuda ele a esquecer, ajuda ela a esquecer, a liberar o coração, a liberar perdão, esse coração machucado, esse coração magoado, esta pessoa que está ofendida, entristecida, traga agora do céu remédio, traga agora do céu bálsamo. Tu és o curador, tu és o restaurador, tu és o renovador. Nós estamos sobre o teu santo altar, na tua santa casa, clamando a ti, ó Deus. O teu povo clama, ó Deus, pela tua misericórdia, o teu povo clama pelo teu favor. Atenta para nós outros, atenta para a nossa oração, aceita o nosso clamor, responda do céu com milagre, responda do céu com vitória. Esse que intercede pelo seu ente, pelo seu familiar, esse que tem uma dificuldade na justiça aqui nos Estados Unidos da América, ajuda esse homem, ajuda esta mulher, move os papéis, abre porta, entra com providência, entra com recurso, ó Deus, pleiteia por ele, pleiteia por ela. Tu és juiz por excelência, tu és Senhor, tu és advogado, a ordem é tua, o poder é teu, a glória é tua, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia.